E eu converso hoje com o André Weinberg, que é historiador e guia turístico em Israel, e que gentilmente conversa aqui com a gente para falar um pouco a respeito da situação por lá. Tudo bem, André, na medida do possível? Tudo bem, obrigado. Nós estamos em um lugar seguro. Eu e a minha família estamos em um lugar seguro, claro que muito tristes, né, e também apreensivos com o que aconteceu, está acontecendo e o que está por vir, que não, claro, não sabemos. Sem dúvida. O André, primeiramente, a gente está acompanhando hoje uma série de ataques que estão ocorrendo na faixa de Gaza. Pelo menos é isso que a imprensa está mostrando aqui no Brasil, é isso que os veículos de comunicação estão trazendo. É uma incursão que também pode ser terrestre, na tua avaliação, daqui a alguns dias. Quais são as informações que você tem da imprensa israelense nesse momento? Nesse momento o que está havendo é um contra-ataque, né, como você bem colocou, via aérea, né, são ataques aéreos, e alguns ataques também, né, de artilharia, quer dizer, não do território israelense para o território da faixa de Gaza, mas não dentro da faixa de Gaza. Se acredita, né, que para chegar ao objetivo que o governo pretende, que é realmente fazer desaparecer, desmoronar o grupo terrorista Hamas, você precisa de uma incursão terrestre. Quando isso vai acontecer, eu realmente não sei se alguém fora quem vai decidir isso sabe quando vai acontecer. Espero que os terroristas não saibam também quando vai acontecer, claro. Até porque, né, André, tem esse empecilho dos reféns, e que infelizmente podem ser utilizados de algum modo pelos terroristas contra uma ação dessas, não? Sem dúvida nenhuma, isso complica bastante, quer dizer, a questão dos reféns, né? Como você tratar essa questão, se existe alguma possibilidade de salvar eles, né? Num ataque, ou se tem que haver uma negociação e troca de prisioneiros. E tem outro, né, empecilho que sempre existiu e que eu acho que também a gente tem que deixar muito claro aqui, que existe um outro tipo de refém também nas mãos do Hamas, que é o próprio povo palestino. Sem A dúvida. grande maioria dos palestinos que vivem na faixa de Gaza são reféns do Hamas que se esconde, né, atrás de crianças, atrás de hospitais, atrás de mesquitas, né, de lugares religiosos para atacar Israel. Então também tem que lembrar que esse empecilho continua também, mas é claro que esses mais de 150 israelenses que foram sequestrados e são prisioneiros, reféns do Hamas, é uma questão muito sensível. Tem um general do exército que hoje em dia ele em termos de negociação e contato com as famílias, ele está centralizando isso. Agora, professor André, diante disso tudo que ocorreu, e a gente viu reunião de autoridades de outros países pedindo um retorno das conversas de paz e até a formação do Estado palestino e também a integração de dois Estados, né, como já tem sido falado há muito tempo. Nesse cenário, você acredita que a diplomacia vai voltar após, claro, esse tipo de contraofensiva de Israel? E, por outro lado, Mahmoud Abbas poderá voltar a ser um ator importante para tentar se chegar a um consenso de dois Estados? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante, né, que você está me fazendo, porque eu acho que a gente tem que separar realmente a luta de Israel, a defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas, com realmente, né, a luta, né, que eu vou chamar pela liberdade do povo palestino e pela existência também do seu Estado. Então, eu acho que é muito importante, né, dizer que só existe uma forma de se chegar a um Estado palestino que ele, na minha opinião, essa é a minha opinião, ela é muito importante tanto para israelenses como para os palestinos, e ela só pode acontecer como assim começou, né, lá nos anos de 1993, o Acordo de Oslo, que agora há 30 anos a gente comemorou, né, começou com um diálogo, começou com a coexistência, né, com a convivência. Essa é a única forma, né, como disse o escritor israelense Amos Oz, já falecido, nem os judeus, nem os árabes vão para nenhum lugar, todo mundo vai ficar aqui, a gente tem que aprender a viver juntos. Não é o que o Hamas quer. O Hamas
quer não só que não só os judeus não vivam aqui, ele também quer que palestinos que pensam diferente deles, né, que pensam diferente do extremismo islâmico não vivam aqui. Então a gente tem que colocar isso. Aí vem a questão, claro, da autoridade palestina e de Mahmoud Abbas, que é uma questão, sem dúvida nenhuma, ele é o único, neste momento, a única liderança palestina que Israel pode dialogar. É claro que a gente sabe que já é uma pessoa bem idosa, bem avançada, a gente não sabe quem seria também o líder que viria a trocar, mas sem dúvida nenhuma o Fatah, né, o grupo, né, que a gente conhece também como, né, a antiga OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, é o grupo com que Israel fez o Acordo de Oslo e seria esse grupo que Israel seria o caminho para esse caminho diplomático, que é o único caminho que existe. Não existe outro caminho, ninguém vai embora daqui. Agora, o Hamas tem que deixar muito claro, né, para todos aqueles que estão nos escutando, e é por isso que eu sempre digo, né, o que aconteceu no sábado foi um ataque terrorista, né, não é uma guerra, não é uma luta, foi um ataque terrorista, né, nós temos milhares, né, a gente já está falando de mais, alguns já falam mais de 1.000, né, na sua maioria civis que foram assassinados, soldados que se renderam e foram também assassinados. Então a gente tem que o Hamas não tem espaço para diálogo. Ele não é a favor do diálogo com ninguém que pensa diferente dele, não é? Então é isso. Então é claro que o caminho, sem dúvida nenhuma, vai ser a diplomacia. O papel do mundo nisso é muito importante. Essa negociação também de Israel com a Arábia Saudita pode ser fundamental, né, nesse caminho, mas você sabe, né, acho que como, né, quem te escuta deve saber, aqui no Oriente Médio tudo é muito complexo, né, a gente tem outros jogadores, né, no campo, né, o Irã, os persas do Irã, o islamismo xiita, né, que obviamente está exatamente no Líbano, que é um braço, né, que aliás a gente está escutando agora que já começa a tensão, já tem alguns combates na fronteira norte de Israel também, né? Nesse mesmo momento que a gente está conversando. Tá certo. Ô André, você está há muito tempo aí em Israel? Eu vivo em Israel há quase 30 anos. E esse é o momento talvez mais agudo desse enfrentamento, né? É que o que aconteceu sábado eu acho que não tem precedente para nenhum israelense, mesmo aqueles que nasceram aqui ou até aqueles que é o que estavam se falando, né? A gente justamente comemorou, né, na sexta-feira, né, os 50 anos do início da guerra do Yom Kippur. Sim. Né? A guerra que Israel foi surpreendida pelo exército do Egito e da Síria. E o que, né, isso que os analistas estavam falando, e eu concordo, é que, claro que foi um golpe muito duro para Israel o início da guerra do Yom Kippur, mas aqueles que morreram no início da Guerra do Yom Kippur, quando foi surpreendido Israel, foram soldados que estavam na fronteira para evitar que as tropas sírias e egípcias chegassem até as cidades israelenses. E o que aconteceu no sábado foi um ataque direto à população civil de Israel, e esse número de mortos, né, assassinados, né, que a gente está falando aqui, e, portanto, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que Israel não será a mesma depois, né, desse sábado, né, o dia 7 de outubro, né, foi isso, 7 de outubro, né, o sábado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é algo que não tem precedente, desde que eu vivo aqui, sem dúvida nenhuma, é o momento mais duro, mais triste, mais... realmente, eu vivi nos anos 90, você também deve lembrar, os atentados aos ônibus. Outra vez, aqui é muito difícil comparar essas crueldades, né? Porque para uma família que perdeu o seu ente, aquilo que aconteceu o mundo todo caiu, né? Eu estou falando, graças a Deus, eu nunca passei diretamente, né? E espero não passar, né? E não espero que ninguém passe, mas justamente eu acho que como povo, como Estado, eu acho que talvez seja um dos golpes mais duros da história de Israel, se não o mais duro. André Weinberg, historiador e guia turístico, muito obrigado, fique seguro por aí. Eu agradeço muito o convite, obrigado, e realmente espero que a gente possa conversar da próxima vez sobre a paz, os passeios em Israel, falar de coisas boas, né, que a gente tem aqui de convivência. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima.